Jai Jai, minhas mais reverências a todos. Acho que é um momento muito feliz que nós nos encontrarmos. É a nossa primeira sequência de lives, que agora vai ter quase toda semana. Tem muitas novidades que eu vou contar ali aqui na frente. Algumas para os membros, outras para todas as pessoas que assim entrarem a ordem, caminharem. Eu aprendi em minha caminhada. Ele já está falando. Eu tenho mais ou menos uns 38 anos de caminho espiritual. Eu sou mestre espiritual há 29 anos e isso me fez aprender sobre várias vias, tanto o encontro com o Supremo de forma externa, como o encontro com o Supremo de forma interna. Cada tradição leva a isso de uma forma diferente. Quando nós buscamos essa relação divina externamente, nós obrigatoriamente estamos caminhando sobre uma perspectiva de oração, de você orar, se aproximar do ser divino. Quando nós realizamos sacrifícios, puja, seja de qual forma for, independente, que a gente fala de sacrifícios, né? As pessoas pensam muito em sacrifício animal. Mas o sacrifício é o sacrifício do teu tempo, da tua disponibilidade, da tua realização. Então, esse tempo, na verdade, esse sacrifício de tudo que você realiza é parte disso. Então, você faz isso criando novenas, criando uma relação externa. Quando nós meditamos, que é a perspectiva na verdade, de todas as tradições. Não existe tradição espiritual que não possua meditação. Não existe. O que existe é tradições espirituais que praticam meditação de forma a não entender a forma, vamos dizer assim, básica. Uma forma que, na verdade, não é muito aprofundada. Mas todos nós, não importa, mesmo o cristão, mesmo o muçulmano, e mesmo algumas tradições que enxergam Deus por fora, elas também meditam. Mas as tradições que se utilizam da meditação, como o jainismo, o budismo, algumas tradições hindus, elas nos trazem mais uma reflexão, um aprimoramento, um refinamento da maestria realizada através dos atos de meditação. A meditação é inquestionavelmente a forma de você se compreender por dentro do teu ser. Você não vai se entender de forma externa, não há como. O entendimento de quem somos, o entendimento de nossa missão, o entendimento de tudo que tem relação com este Dharma, esse campo do Dharma em que nós realizamos essa reencarnação, esse corpo, ele passa pelo entendimento da meditação. Se você não medita, você não vai se entender, você não tem tempo de reflexão, você não tem como penetrar dentro do seu ser. As pessoas falam muito sobre práticas espirituais relacionadas a sempre ao externo, como a ordem também faz, né? Porque existem 3 caminhos. Eu sempre falo que a ordem é o quadro. 3 caminhos para se entender a nível espiritual, que é chegar ao que os cristãos chamam de reino de Deus, que o hindu chama de moksha, que o budista chama de nirvana. Existem exatamente 3 caminhos. O primeiro caminho é você se encontrar interiormente, né? Deus está dentro de você. Você só precisa despertá-lo. Esse é os princípios básicos. Na segunda, Deus está fora de você. Você tem que se tornar parte disso, né? De forma externa, chegando às orações, aos rituais. Então, é externo. Buda diz que você é um Buda, já a despertar. O jainismo diz que nós todos somos já deuses não manifestos ainda.
Então, essa é uma realização natural dentro das tradições. E veio um tal de Cristo, Jesus, o Cristo, que disse que o reino de Deus está tanto dentro como fora de você. Então, para você se entender, não importa a via. Todas as vias levam a Roma, todas as vias levam ao Supremo. Mesmo às vezes quando você caminha com a carne. Mas é uma outra questão. O fato é que Deus se manifesta da forma necessária, porque nós somos parte dessa manifestação, para que nós possamos nos conectar. Sabe, eu tive um guru, um guru muito querido. Maharaj, ele dizia que Deus era uma sapataria. Ele comparava Deus a um processo de sapataria. Era muito engraçado. Ele falava o seguinte: você vai numa sapataria, você escolhe lá, eu quero um sapato, eu quero um tênis. Você quer islamismo, cristianismo, budismo. Tá, aí você escolhe, por exemplo, o tênis, que é cristão. Aí, de repente, esse tênis, aí ele é cano alto ou baixo. É verdade, eu quero o cano baixo. Então, é protestante. Aí você escolhe o modelo. Então, você é um protestante da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Universal do seu reino. Uma igreja protestante, nesse sentido, né? Como as várias tradições cristãs protestantes que existem no planeta. Você, na verdade, se adapta a Deus e Deus se adapta a você. Isso é uma via de duas mãos ao mesmo tempo. Porque Deus possui todas as formas, então Ele vai sempre se adaptar a você. É você que tem que entender e se compreender sob a forma que você se permite. Reforma íntima, se entender espiritualmente, emocionalmente, é você poder ter reflexões inteligentes, ter reflexões sobre as suas ações, sobre sua conduta, sobre a via em que você se permite caminhar. Ok? Então, a partir daí, a necessidade constante de nós meditarmos. Meditação é base disso, ok? E existe a quarta via, eu falei das três vias, né? Que é você encontrar Deus externamente, internamente, interno e externo, ou você entender que Deus não tem mais o externo, não tem mais o interno, simplesmente Deus é, como você também é. Você precisa simplesmente entender o que você é. Além de Aham Brahmasmi, como diz o hinduísmo, né? Somos almas espirituais, mas somos qual relação, de que forma nos conectarmos a esse ser divino, externo e interno. Porque os dois são importantes. Essa união faz com que realmente nós nos encontremos. Porque não ficamos focados em apenas uma realidade. Nosso sadhana de manhã, ele tem todo dia um Deus diferente, né? Hoje eu estou aqui com a presença do meu senhor Nataraja, da minha senhora Parvati, do senhor Shiva. Aqui atrás de mim tem uma Shiva Linga. Aqui, meu senhor Guaranitai, que é a manifestação do Avatar dourado, do século XV, né? Do senhor Chaitanya Mahaprabhu. Todos eles, obrigatoriamente, especialmente meu senhor Shiva, né? No sentido de um grande meditador, ele está sempre em serenidade, em paz. Meditação é você conseguir estar aqui e agora, e esse é o grande problema. O grande problema que todos nós temos é enxergarmos a nossa contemporaneidade no aqui e agora. Isso é muito sério. E isso que faz com que as pessoas não deem certo na vida, em alguns princípios. Estar aqui agora é estar conectado com o tudo, é você estar consciente do que você está fazendo. Se eu chegar agora, falar para vocês, eu usei isso como exemplo em um dos cursos que estão sendo lançados, né? Se você de repente falar assim, vamos agora, todos vocês, isso é sério, estou falando que nesse instante você pode adentrar ao reino de Deus, em Nirvana, em Moksha. Você só precisa se permitir, e para isso você precisa agir, sair desse comodismo. Eu vou te falar algumas coisas, tá bom? Você vai ficar ouvindo, falar, mas peraí, eu vou entrar nesse
reino de Deus agora, amanhã eu tenho que pagar umas contas, eu combinei, é domingo amanhã, eu vou sair, vou lá ver meu pai, não pode ser outro dia, não. A gente não consegue viver o agora. Mas se eu lhes disser uma coisa muito clara, muito simples, tua casa está pegando fogo, nesse instante, você tem que se levantar, você começa a ver chamas, você vai ficar pensando, eu sou merecedor de passar por esta porta, de entrar no reino de Deus, de estar pleno, eu sou merecedor? Você não vai pensar isso. Nenhum de vocês vai fazer isso. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão se levantar e vão sair porque é sobrevivência. Porque a sobrevivência do seu corpo é importante. Nós precisamos encontrar a sobrevivência da nossa alma também. De nós enquanto seres plenos. Meditar faz com que você encontre a verdade. E a verdade, ela está intrinsecamente dentro de você. Não tem como você fugir disso. Ok? Eu passo ainda, né? Eu hoje, na verdade, para ser bem verdadeiro, eu medito uma média de uma hora e pouquinho por dia só. Mas eu cheguei no meu caminho a chegar a ter processo de meditação de 4, 5 horas por dia, até ter esses processos de ficar 48 horas, que foram muito poucos, porque o caminho polimata ele se estende a muito mais do que isso. E eu aprendi claramente que é muito importante esse ato de reflexão. E o primeiro processo que eu aprendi com o meu guru sobre meditação era meditar para o Dharma. O que é isso? É você todo dia, ou antes, após acordar, ou antes de dormir, meditar sobre sua vida. Nesse sentido. Eu fazia antes de dormir. Eu meditava e pensava numa parte da meditação, porque você não pode dominar a tua meditação só nisso, né? Isso é um exercício meditativo. Você começa a refletir o que você fez no teu dia a dia. A quem você respondeu de forma áspera, a quem você não teve muita paciência, aonde você se deixou ser fraco, aonde você poderia atuar como um guerreiro, né? Superar suas dificuldades, você quis apontar o outro como a dificuldade. Você começar a enxergar realmente o que você faz no dia a dia que te conduz a um caminho melhor. Hoje eu passei o dia estudando, conversei com fulano, ajudei isso, fiz aquilo. Refletir sobre a qualidade da tua expressão de vida enquanto alma espiritual que ocupa nesse momento este corpo, esta realização, este momento, este agora. O que leva a isso? Eu sempre conto isso. Uma vez eu fui fazer uma viagem e eu me lembro que eu fui meio grosseiro com uma pessoa, um rapaz que eu conheci na viagem, e às 6 horas de onde eu morava, eu me lembro que eu cheguei em casa, tal, à noite, fui dormir, meditar. Aí quando eu fui meditar, eu pensei, nossa, eu fui áspero com ele, fiz coisas que eu não deveria consertar isso, porque isso reflete a pessoa que eu sou. No dia seguinte eu peguei o carro e voltei e fiz uma viagem de 6 horas de novo para lá conversar com o rapaz, e voltei no dia seguinte. Quando você percebe que você não pode deixar as coisas da tua vida agirem por si própria, porque se deixar o vento te leva para onde ele quer. Se você realmente, e ao mesmo tempo é importante às vezes o vento te levar aonde você quer, mas se você quer realmente transformar a tua vida, você tem que ter uma visão crítica sobre suas ações. Isso é básico, filhos. Humildade, é orar e vigiar, sabe? Eu comecei a enxergar tudo que eu fazia de errado, que me causava confusão e problemas a nível espiritual, e eu comecei a enxergar o problema que era resolvê-los depois que você os cria. Porque o mais importante do que entra em nosso coração e nossa boca é o que sai. Por isso que o polimatismo existe o tempo e circunstância relacionado à falta de ahimsa com a alimentação. Porque tudo tem um momento, tudo tem uma circunstância
tudo tem seu aqui, o seu agora. E ele não volta. Então, eu comecei a perceber como era doloroso, a nível até emocional, a nível até às vezes financeiro, de consertar as besteiras que eu fazia, que eu falava e que eu agia. E com isso, a minha vida começou a se transformar, porque se eu comecei a ter que não deixar as coisas ficarem a pontos neofrágicos e sim resolvê-las, causou a situação de eu ficar realmente atento, vivendo o aqui e agora. Eu comecei a viver realmente o ato presencial. E isso começa a ocorrer quando você realmente se permite a meditar. Ok? Com a meditação você vai realmente alcançar isso. Vai alcançar o quê? Tudo, filhos. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Não existe uma pessoa que tem prosperidade se ela não trabalha a nível de meditação. Se você não trabalha a nível de meditação e refletir sobre os seus relacionamentos, eles nunca vão dar certo. Se você também não trabalhar sobre todas essas questões pessoais, emocionais, elas não tendem a sumirem, elas tendem só a se acumularem. E quando você medita, é uma forma de você expandir isso e descarregar. Sabe, colocar a tua cabeça no lugar, colocar o sentido do que você está fazendo, relacionar-se com o que está acontecendo aqui agora. A gente vive muito no ato robótico, e esse ato robótico nos impede literalmente de avançar. Nós ficamos presos no nosso processo de avanço espiritual devido aos atos robóticos, porque quando estamos no ato robótico, a gente não pensa, a gente não reflete, a gente simplesmente age. E a gente age baseado numa perspectiva de pensamento, uma perspectiva de ação, uma perspectiva de realização e até de completar nossos desejos, que também é outra questão, que não é o dia de hoje para a gente falar disso. Eu queria revisar agora, estou me pedindo para vocês mandarem as perguntas, que no final eu vou responder várias perguntas, porque hoje aqui na verdade vamos lá de novo. Isso aqui é apenas para a gente finalizar um estudo básico. Não é o estudo de profundidade de formação do polimatismo esse curso de meditação. Isso é um curso porque, na verdade, o primeiro ato para a evolução espiritual é você refletir. Então, começa com a meditação. Quando você caminha pelo polimatismo, a primeira coisa que você precisa aprender é meditar. Por isso que a necessidade de ensinar o mínimo. Em breve vai ter outros estudos sobre meditação mais profunda, ensinando os pranayamas, as asanas, ensinando os processos respiratórios, ensinando as questões de programação neural dentro da meditação. Isso são outros estudos, tá? Isso aqui é para você simplesmente, eu peço aos alunos, aos discípulos, que meditem todos os dias. Quanto tempo? Eu vou chegar lá, porque eu vou aproveitar, pegar minha colinha do que eu escrevi e tentar passar algumas questões, tá? A gente tem que entender que mais do que os benefícios, né, quando a gente começa a observar de forma consciente, observar de forma consciente é meditação, né? Porque as pessoas não percebem isso. E vou dizer mais, todas as pessoas que dirigem veículo já passaram por um processo de meditação que é muito profundo. Todos vocês. É muito bacana falar isso, né? Porque é de forma inconsciente. Eu quero trazer isso de forma consciente. Quando vocês, às vezes, ficam na frente do trânsito e olham o sinal vermelho, o sinal de repente fica verde, e as pessoas estão buzinando, você não ouve, o sinal fica vermelho de novo, aí você acorda. Esse estado de meditação profunda que você se desligou do sinal, visualmente, você se desligou do som, é muito profundo. E vocês já fazem isso naturalmente em algum momento. Normalmente quando vocês estão estressados, né? Porque isso ocorre porque você está com a tua cabeça em mil lugares e o teu cérebro tenta desligar um pouco para concentrar
dentro a energia, né? O prana dentro dessa situação. Um dos objetivos de meditar, na verdade, é despertar a nossa consciência. E isso a gente precisa realmente entender, que a meditação é uma ponte entre os nossos níveis de consciência. Temos vários níveis de consciência, por isso que eu falo sobre vários processos meditativos. Eu vou, em breve, ensinar Dhyana, Raja Yoga, vai ter os cursos aqui para vocês se aprofundarem na meditação. O mais importante hoje é você meditar. Não importa muito o processo, o importa atualmente, nesse primeiro estágio, a continuidade, a frequência. Entende? Essa é a importância. Quando nós meditamos, né, nós acabamos beneficiando e ampliando muitas coisas na nossa vida, né? Porque a meditação acaba sendo estabilizadora, você começa a se equilibrar mentalmente, você começa a ficar mais sereno, porque a tua mente ela funciona sobre hertz diferentes, ele abaixa a frequência, você fica menos confuso, a tua mente fica mais clara. E uma mente clara, ela consegue amar mais, consegue ter ideias mais criativas, consegue trabalhar mais objetivamente, se concentrar, entende? O benefício somos nós. É nós nos tornarmos melhores. Temos que lembrar que estamos numa caminhada do polimatismo. E o polimatismo trabalha a vida material, emocional e espiritual. Material, teu corpo, não é só o corpo não, é o teu trabalho, a tua qualidade de vida, sabe, o que você quer transformar, a faculdade, você tem que evoluir materialmente, para que você também possa evoluir emocionalmente e você evoluir espiritualmente. O processo de evolução deve caminhar sobre essas três ações. As três ações da nossa vida, porque nós só agimos materialmente, emocionalmente e espiritualmente, metafisicamente, né? Diremos assim, mentalmente, emocionalmente. Então, nesse sentido, quando a gente começa a meditar, nós começamos a ficar mais analíticos. Uma pessoa analítica, ela consegue ampliar muito mais a sua percepção sobre, por exemplo, quem está te enganando, quem está brincando com você, o que realmente, o que eu vou escolher. Até o carro que você vai escolher, isso tem princípio. Tudo. Porque a tua análise ela se torna mais refinada. É mais difícil de você ser enganado. Porque você está o quê? Consciente. Está meditando, está refletindo. A questão do relaxamento e concentração. O processo de meditação, cada 1 hora que nós meditamos, quer dizer, equivalente a 2 horas de sono. Ok? Então, a cada hora que você medita, você tem 2 horas de sono. Naturalmente, pessoas que meditam, elas dormem menos. É normal isso acontecer. Porque nós conseguimos aprender a desligar nosso cérebro. Então, quando a gente começa a aprender a desligar nosso cérebro, isso torna-se uma rotina, toda vez que a gente não está usando o cérebro, ele começa a ser desligado. O que acontece? Quando você o liga, toda a energia ela vai ficar mais concentrada na aplicação do que você está ali realizando. Literalmente. A tua capacidade neural, ela aumenta. Porque, na verdade, o cérebro não fica trabalhando informações desnecessárias. Ele não se perde mais. Não fica mais vendo a televisão, falando com um colega e jogando videogame. Ele se concentra, ele pode acontecer tudo isso. Mas pode ter certeza que se ele estiver jogando videogame, ele vai ganhar. Porque ele está extremamente focado nisso. Outra questão importante é a questão dos pranayamas, da respiração. A respiração, respirar é viver. O prana, a energia do prana, ela se movimenta entre nossos 7 chakras, que são, na verdade, usinas de força, energia que manifestam através dessa energia de Shakti, movimenta a energia desses chakras que alimentam um padrão vibracional de Hertz no nosso corpo. Tá? Os pranayamas, a respiração é muito importante, porque se você respirar melhor, você vai ter uma melhor qualidade de prana. Melhor qualidade de prana quer dizer mais vitalidade. Mais vitalidade quer dizer mais vida.
mais vida para o teu trabalho, mais vida para a tua vida emocional, matrimonial, mais vida para sua questões espirituais, mais foco, mais centralização. Então é importante a gente aprender a respirar. E os processos de pranayama nos ajudam a, na verdade, a movimentar o prana especificamente para certos órgãos. Através do processo de pranayama, que é o curso que eu vou dar em breve, tem muita coisa saindo, é importante vocês aprenderem, por exemplo, se está com dor no fígado, existe um processo de pranayama, de respiração, que faz com que a dor passe e você comece a revitalizar o fígado. Existem todos esses processos. Vocês têm que seguir todos os cursos. Quanto mais estudos vocês fizerem, mais vocês vão aprender sobre a si próprios e o corpo de vocês, a mente de vocês e a forma de vocês se ligarem espiritualmente sobre os vários aspectos que o Pai Supremo, a Mãe Suprema, aqui em Impulsionei na minha forma, manifesta. Organização para meditar. Vamos lá. Aqui é um dos altares da casa monástica, da Ordem Polimata. Eu, na verdade, medito em cima, existe um quartinho ali que eu medito, no mesmo lugar, sempre no mesmo local. Por quê? Porque eu começo a impregnar o local com essa energia, começa por aí. Quando eu chego no local, já que eu estou, aquilo me remete à meditação, meu cérebro já começa a desacelerar, né, meus batimentos cardíacos diminuem, obrigatoriamente. O local tem que estar sempre limpo, sabe? É importante na meditação você utilizar, eu faço em silêncio, que aqui eu consigo, né? Aqui eu consigo ter silêncio, no máximo os passarinhos cantando. E como os passarinhos ajudam no processo meditativo, não atrapalha. Mas pessoas que estão em cidades grandes, que fazem barulho, especialmente os motoqueiros e outras coisas, é importante você colocar um som, música. Que música? Que não tenha voz, a não ser que seja basicamente isso, sons da natureza, sons de animais, como de baleias, ajuda, é bacana, né? Golfinhos, tem vários sons, pode até ser música clássica, tá? Mas não voz, porque a voz faz com que você fique tentando entender o que está sendo falado, e o teu cérebro não entra em epifania, ele não entra num processo de meditação profunda, porque ele continua querendo entender o meio onde ele está. E o meio onde ele deve estar é aqui dentro, não aqui fora. Ok? Então o som é importante. Aromas ajuda. Eu, pessoalmente, quando eu era Bhakti, né, no sentido de Bhakta, né, eu morei durante alguns meses num quartinho dentro de um ashram, de um monastério, em que era um quartinho de incenso, onde a gente guardava os incensos do templo. O templo tinha lojinhas, essas coisas. Eu fiquei impregnado de incenso. Hoje eu uso incensos extremamente fortes. Eu gosto de incensos fortes porque me ajudam a entrar profundamente. Eu, pessoalmente, tenho um incenso que eu recomendo, porque é maçã vermelha, né, que é o caso do Sai Flora, dando merchandising para Sai Flora. É um incenso muito forte e normalmente dura mais de 1 hora, é o tempo que eu uso para fazer uma meditação, o tempo inteiro do incenso deles. E às vezes demora 2 horas até um bom Sai Flora para queimar todo, o que te dá um tempo para você não ficar olhando no relógio, né? Deixa fluir. E o local é importante a questão de você não ter pessoas que te atrapalhem, não ter pessoas que andam. Então, muitos de vocês, o altar principal da casa de vocês é um lugar bacana, se vocês tiverem um altar para poder fazer um local privativo, um espaço privativo. A ordem aqui, eu tenho que ir para outros lugares porque é muito grande a questão das deidades aqui. Tanto que está filmando um pedacinho só, né? Se eu mostrar tudo, acho que vai demorar algum tempo para vocês verem todos os altares do polimatismo que estão aqui dentro só dessa casa aqui. Mas é importante a gente encontrar um local meditativo, sempre limpo, organizado, ok? Lembrando a questão de você estar confortável, a questão das asanas, né? As asanas, elas têm que ter,
é importante você estar confortável. Se você meditar deitado, você vai dormir. Chances de 90%, vamos colocar assim. É importante você estar em pé. Às vezes, no início, encostar na parede é positivo. Mas você não pode ficar viciado nisso, senão os teus músculos das costas, eles vão ficar retraídos. Eles não vão desenvolver, eles não vão ter capacidade, não vão ter firmeza. Então, lembrando que as asanas também são posições para nos guiar a nível de saúde física. Entenderam? Vamos lá. As coisas que você tem que sempre lembrar para fazer o processo de meditação. Regularize o horário. Faça sempre os mesmos horários, porque quando você começa a fazer no mesmo horário, acontece a mesma coisa de você estar entrando no teu espaço sagrado de meditação. O teu cérebro já começa a desacelerar o batimento cardíaco, você começa a relaxar naturalmente. Tá? O melhor horário para meditar, tem um horário bom? Tem. O melhor horário para meditar é no Brahma Muhurta ou Shiva Muhurta. O melhor mesmo é o Brahma Muhurta, tá? Que é das 4h30 da manhã às 7 horas da manhã. Esse é o horário monástico em que o prana, até o processo respiratório, já que realizamos o processo meditativo, e nós conseguimos acumular mais energia para o nosso dia a dia. A gente meditar das 4h30 às 7 horas da manhã. O Shiva Muhurta, que é a questão do pôr do sol, e no processo de pôr do sol, o prana ele começa a diminuir a densidade dele. Também é um horário bacana, mas eu recomendo realmente melhor de manhã. Ou mais tarde também. E temos que lembrar que cada um de vocês tem um ritmo e horários diferentes no seu dia a dia. O importante é meditar o mínimo, que eu falo mínimo, é 15 minutos por dia. Uma pessoa que quer avançar, ela medita apenas 1 hora. A 1 hora por dia já vai ter 2 horas a menos de sono. 1 hora por dia, você meditar, quer dizer que você vai ganhar 1 hora a mais no seu dia. A gente fala que queria que o dia tivesse mais do que 24 horas. Pô, eu estou dando uma oportunidade. Uma vez que você dormir, você vai conseguir ficar acordado em plena energia. Mais energia ainda que você ficaria, porque você está manifestando essa relação do prana de manhã. É importante essa relação da meditação, né? O local, já falei, é muito importante a gente manter o local limpo, o local orientado. Existe dentro dos pontos cardeais da orientação, o melhor é realmente você meditar para o norte. Tá? Algumas pessoas fazem outras tradições também falam pelo oeste, né? Eu acho que independente é importante meditar, mas se você medita orientado para o norte, você medita baseado no fluxo da energia do planeta. Okay? O planeta possui um fluxo de energia que ele é orientado para o norte. Então, se você o faz, isso ajuda dentro do processo. Quando você está começando, você não percebe. Se você for um meditador, pessoa que medita há um longo tempo, você sente e entende claramente essa diferença. Ok? A questão de regular a respiração. Muitas pessoas são fumantes, então isso vai ajudar a você diminuir o problema do cigarro, vai aumentar a capacidade pulmonar, vai fazer com que você tenha mais fôlego para as coisas do seu dia a dia. Aumentando a oxigenação cerebral, você vai refletir, vai poder pensar melhor, você vai poder fazer as coisas com uma orientação mais direta sobre todos esses aspectos, tá bom? Os processos de pranayama, existe o curso que tem a ver com meditação, que é o curso de formação, que tem todos os processos de pranayama mais detalhados. Mas, inicialmente, vamos lá, é respirar fundo, né? Primeira coisa. Respirar fundo 3 vezes. Algumas tradições também, como o budismo, a meditação tântrica, outros processos meditativos, se utilizam
de respirar separadamente as narinas, para você ativar obrigatoriamente o pulmão. Se você tampa a narina direita, no meu caso, abre a esquerda, você vai estar enchendo o pulmão direito, tá? Porque é cruzado o movimento pulmonar, tá? Outra questão importante, não deixe tua mente ficar vagueando muito. Existe um velho ditado que eu vivo falando, né? Que a mente é como um barco à vela. Se a mente te levar para os pensamentos dela, o vento, ele vai levar para onde ele quer. E você vai para onde às vezes não quer. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que também ter a orientação. Tem que ter, vamos dizer assim, a estrada de onde você quer chegar. Não quer dizer que você não pode chegar em vários lugares. Mas você hoje se foca para chegar aqui, amanhã você se foca para chegar lá. Você não pode deixar isso livre. Mas meditar não é deixar a mente sem pensamentos? Isso é difícil. Esses são processos meditativos mais profundos, tá? Que é uma conexão já em estágios de nirvana. Quando nós meditamos, nós entramos em nirvana. É interessante comentar isso. As pessoas pensam que nirvana é só quando você atinge a iluminação. Não. Existem mais de 20 processos de nirvana diferentes. Muitos a gente alcança, por exemplo, até de forma artificial. Quando você toma ayahuasca ou trabalha com gnose vegetal, você entra em processo de nirvana, que chama Bidhi Nirvana. Entendeu? São processos muito específicos em que o nirvana se manifesta. Existem vários processos desses, que é outro estudo que eu não posso ficar... que a gente vamos nos focar em meditação. Senão eu vou ficar falando aqui os próximos 10 anos sem parar. Ou mais, com certeza. Outra questão também importante é não forçar a mente a se acalmar, né? Você fica lá tentando forçar. Não, você tem que só fazer uma coisa. Relaxar. Relaxa e respira. Relaxa e respira. Relaxa e respira. O primeiro processo importante para que nós conseguimos controlar a mente tem a ver com respiração, com relaxamento e com não se focar nos pensamentos. Shri Bhagavan Rashinish, Osho, ele dava uma meditação chamada a meditação das nuvens brancas. Tem até um livro de poesias lindo sobre isso. Osho falava que a mente, as nuvens, são pensamentos. Quando você os foca, você começa a criar forma, não é isso? Todo mundo já fez isso, né? Quando era criança. Até adulto faz isso ainda. Olha para o céu, começa a ver as nuvens. Eu estou vendo Krishna. Eu estou vendo minha mãe. Eu estou vendo uma caixa. Eu estou vendo um carro. Você começa a formar formas. Então é importante você não se focar nos pensamentos para que eles não criem formas. Porque tudo que você pensa tem forma. Por exemplo, eu vou chegar agora para todos vocês e falar assim: não pensem num elefante, esquece o nariz, esquece o tamanho, o volume dele, não pense no elefante. Se alguém conseguiu não pensar no elefante na forma, ouviu ele, por favor, eu queria saber quem é essa pessoa de grande poder, porque você vai pensar. Porque a palavra é parte da forma, da conclusão, da manifestação material de consciência sobre a sua própria existência. Não tem como você fugir disso. E se eu falar de Buda, você vai ficar olhando vários rostos, várias formas de Buda. Não tem como. Entendem? O objetivo, quando a gente medita, primeiro é realmente se desligar. Eu não vou falar hoje sobre meditação mântrica, porque isso é o curso de mantra. Tem um curso de mantra que também está saindo aí. Filhos, eu vou te falar uma coisa. Tem dezenas de cursos que já foram gravados, já foram gravados, vão sendo publicados de pouco em pouco. Porque não adianta dar uma enxurrada de informação. As pessoas que iniciam agora, elas têm uma sorte, né?
porque elas vão pegar as coisas de uma forma básica e vão se desenvolvendo. E não vão ficar muito atrapalhadas, porque eu garanto que apenas 3 meses, quem chega daqui 3 meses vai ter muita bagagem atrás para estudar, e fica mais difícil, entende? Bem-aventurados aos fundadores, né? Aos membros fundadores que tiveram os espíritos, as entidades, os Yoshins, os animais de poder, os caboclos, os devas que os guiaram a iniciar esse caminho pelos primeiros passos. É muito bacana isso. Tá? Meditar, nós podemos meditar tanto a nível mântrico, que é o estudo de Mantra Yoga, como a questão, estudo de Mantra Yoga é o básico, né, que vai sair agora, e tem o estudo de Mantra Yoga, que é um livro que eu escrevi, que é que tem que estudar sânscrito junto, que já é um estudo de formação de brahmanes, né? Pessoas que querem avançar realmente nesse estudo. A questão de meditar, você tanto pode fazer com mantra, você pode ficar parado, como andando. Eu meditei muito tempo andando. Na verdade, eu vou ser bem direto. Teve uma época na minha vida em que eu já era guru, e que eu meditava em uma média de 3 horas por dia andando. Com japa na mão também, rezava. E meditava, andando. Eu fiz isso parte no Brasil, né? Eu fiz parte dessa situação, aconteceu aqui no Brasil. Eu andava pelos jardins ali, pela Avenida Paulista, a Avenida Augusta, a Alameda Campinas, a Alameda Jaú. Eu fiz parte desse processo aqui no Brasil. Foi bem bacana. Então a meditação, ela pode ocorrer de várias formas. E não importa muito a questão de como você quer meditar. Importa o processo de você meditar. Tá? Existem meditações que a gente pode trabalhar dentro de práticas budistas, práticas jainistas, práticas hindus. O cristianismo primitivo, tá, possui meditação. Existe dentro da ordem a cadeira, que não foi lançada ainda, né? Nos próximos dias as próximas semanas deve estar lançando, que já foi gravado, que é a cadeira de gnose vegetal, de gnose cristã, que é dentro da percepção do polimatismo, que é a tradição original do Cristo. E nela tem um processo meditativo. É muito interessante, porque a meditação está em todas as religiões. Os muçulmanos também meditam. Todo mundo, na verdade, que não medita, devia ser puxado a orelha e devia refletir um pouco, porque Deus não pode, você não pode só encontrar Deus externamente, você também tem que encontrar internamente. Então você precisa se entender. O polimatismo enxerga claramente a importância de você percorrer os 2 caminhos, tanto interno como externo, tanto enxergá-los como uma fundição, como enxergá-los como continuidade, como plenitude, como eu busco aqui explicar a vocês. Então, ao processo meditativo, depois que você medita, você pode usar qualquer processo, não importa. Você tem que, na verdade, fazer o quê? Alimentar a paz dentro de si, né? E, com isso, meditar de uma forma mais objetiva, né? Posição, asana. Já falei, posição de yoga, que o pessoal chama de flor de lótus, né? Ela pode ser feita de várias formas, existem várias posições meditativas que você pode usar. Existe a clássica, né, que a gente fica... Daqui a pouco eu vou descer aqui embaixo, vou fazer algumas asanas para o pessoal ver, e fazer com que você entenda que o importante é meditar, no sentido de se encontrar, né? A coluna tem que estar reta. Eu não falei isso, né? Ainda bem que eu peguei a colinha aqui. A coluna tem que estar sempre reta. Sabe por quê? Porque ao meditar, mesmo que você não esteja fazendo meditação referente a Yoga Kundalini ou Tantra Yoga, não importa, que são 2 tradições que fazem o processo dos chakras, quando você está reto, meditando, você estará se movimentando dentro do prana,
dentro dos 7 chakras. Kundalini está em movimento. A tua Kundalini pode estar preguiçosa, ela não vai até o 7º andar, ela fica só às vezes só no primeiro, não está muito afim, mas ela está se movimentando, né? Quando inicia esse dedo do chakra básico. Meditar naturalmente, é muito comum as pessoas, mesmo sem muita prática, chegarem ao quarto chakra, e as pessoas com mais refinamento ao 6º chakra vão chegar claramente, ok? É muito natural. E o que é chegar no 6º chakra quando você medita? Vamos ver se vocês chegam. Uma dica simples. Quando você medita, de olhos abertos ou fechados, é mais importante meditar de olhos fechados inicialmente, porque a visão te atrapalha, se você seja concentrado. Eu já vou chegar nesse ponto, de processos meditativos. É importante você fechar, porque você fecha o teu campo sensitivo, né? Os teus sentidos, para que eles não te atrapalhem. Quando você medita, eu até me perdi um pouco, quando você medita focado dentro do teu centro, e você consegue fazer com realmente o movimento de Kundalini comece a se movimentar de uma forma mais ampla, você vai perceber que o teu Ajna, 3º chakra, ele começa a pulsar. Você sente um incômodo, uma pressão, um pulsar, um inchamento, pode inchar até, o teu 3º olho. Quando você começa a sentir isso, quer dizer que você tem movimento da Kundalini. Tá? E esse movimento de Kundalini quer dizer que eu já estou passando do 6º chakra? Não. Estudem os 7 chakras, curso da ordem. É um curso bem bacana. Quantas aulas deu aquilo? Acho que deu umas 12 aulas. 12. Umas 12 aulas. É um curso bem bacana. Acho que vai sair logo após esse que está passando agora, que é de gnose vegetal, né? Que é o curso preparatório de gnose vegetal para a hipnose. Então, dentro desse estudo, você vai entender que a Kundalini ela pode se movimentar, mas ela tem que estar plena. Uma pessoa que tem um movimento Kundalini pleno, ele realmente tem a percepção dessa energia contínua. Você vai ter ela temporal, fraccionada, dentro de um processo de meditação. Mesmo que você não sabe o que está fazendo, vai ter. A questão é que se ela realmente se movimenta, não só ela fica só parada, né? Imobilidade. Sabe? É importante a gente controlar o movimento do corpo. O movimento do corpo atrapalha. Então, relaxar, encontrar uma posição realmente ergonômetra, né? Assim que se fala em português, e que você consiga conforto, é importante. Mãos, tá? Tem pessoas que põem as mãos dessa forma, não sei se está filmando dessa forma, assim, entendeu? Que é um mudra, mas o certo é você colocar uma mão sobre a outra e relaxar, sabe? Procurar posições cômodas. Você tem que ter comodidade, você tem que ficar tranquilo, o teu corpo não pode ser um obstáculo, como a tua mente, como o aroma, como a visão. Entenderam? Bom, sobre visão, existe um processo meditativo que a gente até ensina isso no sábado, né? Quando a gente fala sobre as deidades. Deidades, quando você trabalha com deuses, e vamos aprender sobre a linguagem polimata. Deidade é toda a imagem divina que foi realizado um ritual específico, uma atividade específica que a despertou como ser vivo. Esta é uma concepção. Murti é quando ela é uma deidade adorada por você na tua casa. As imagens que você tem na sua casa, elas são murtis. Essas são deidades. É diferente. Elas, vamos dizer assim que elas... É porque ligou a câmera, elas estão paradinhas, elas não se mexem. Quando desliga a câmera e a gente vai dormir, sai da frente, elas saem, fazem festa. É mais ou menos isso. Pelo menos a nível dimensional ocorre, sem sombra nenhuma de dúvida. Então, quando a gente medita em deidades, é um pouco diferente, porque você tem uma relação de meditar no externo, né?
Quando eu estou falando de meditação, sempre que eu falei fechar os olhos, entrar, pensamentos, então a gente está falando do interno. Meditação externa, ela é um pouco diferente. Você precisa focar. Quem mexe, por exemplo, com o ocultismo, tem meditações famosas, a meditação do espelho, a meditação da vela, né? Você centralizar na vela. São meditações, uma que cria o foco da vela e do espelho de reflexão sobre si próprio. Né? Todo mundo que medita no espelho começa a ver coisas. Não tem como. Porque a mente mente e a mente constrói. E a mente nos leva para onde ela quer. E se você estiver pulsando a tua negatividade, a mente te leva para lá. E se a mente te leva para lá, você tem que ver, se você tem que ver para crer, a mente faz você ver. Esse é o problema. Quando são deidades, Guranitai estão vendo eles aqui, né, Guranitai? E meu senhor Nataraja também está vendo? Tá, vamos falar com o meu senhor Nataraja. Com licença, meu pai. Quando a gente começa a meditar pelos pés da deidade. Primeiro você medita nos pés no primeiro dia. Aí você vai subindo ela de pouco em pouco, de forma humilde. Você começa pelos pés, aí você vai para o joelho, para a cintura, para o abdômen, para o tórax, para o pescoço, né? O seu Shiva, no caso, é muito significativo. Você começa a olhar o rosto. Aí depois, por penúltimo, você olha o corpo como um todo. Porque se só se foca em cada pedacinho, ele vai subindo. E o que quer dizer isso? Você vai construir um mapa mental da deidade. Isso é importante. Vocês vão entender no momento certo, para quem trabalha com gnose vegetal, que existem alguns trabalhos espirituais, algumas tradições espirituais que a gente trabalha dentro que são parte do conhecimento do primatismo, que ampliam muito isso. Então você vai construindo essa deidade de forma fracionada. E depois no penúltimo, você olha o corpo todo. A última coisa que você faz é olhar aos olhos da deidade. A última meditação são os próprios olhos da deidade. Isso é meditação externa, ok? Dentro de um processo de bhakti, de ação devocional, que serve para o cristianismo, para o hinduísmo, para o budismo, para tudo o que você se conecta externamente dentro de um ato de consciência divina, de consciência superior. Ok? Vamos começar algumas perguntas? Vamos. Tem várias perguntas aqui do pessoal da Irmandade. Eu vou aqui na sequência, tá? Tá bom, vamos lá. Vamos ajudar. Aí eu tenho uma novidade, mas eu conto no final, só para tirar vocês nervosos. Muito bem. Vamos lá. Tenho aqui a pergunta do Tiago. Vamos lá. Na segunda aula, o mestre falou para meditar pensando em situações que estão para acontecer, como uma entrevista de emprego, uma conversa. Pergunta: se eu me projeto no futuro, em algo que não aconteceu, eu não estaria saindo da presença? Já ouvi falar de meditar se projetando no seu futuro, mas fico no questionamento de como fazer isso sem sair do estado de presença. Bom, vamos lá. Não existe futuro como o passado já foi. Você está no aqui e agora. Só que o teu aqui e agora, quem disse que tem que ser esse segundo? Você está enxergando de uma forma temporal. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse processo de meditação que eu falei, de você ir ao emprego, isso tudo, são processos que a gente chama aqui de programação neural e de projeção espiritual, projeção dimensional, projeção astral, ok? Isso é parte desse processo. Por que você se projetar à frente? É para você se tranquilizar, entende? Eu vou colocar uma situação bem clara. Como você cura uma pessoa que tem, por exemplo, vou pegar um caso assim bem... a menina que tinha medo de avião. Eu já peguei várias pessoas com medo de avião. Você põe ela numa cadeira, você senta a pessoa e você conversa com ela, faz um voo tranquilo, de repente o voo começa a ficar todo agitado, para a pessoa perder esse medo, porque depois a situação para e você consegue analisar os seus próprios medos, ok?
Então você tem que se projetar, e você faz isso, na verdade, essa programação é feita no máximo 48 horas antes de você pegar um voo, para você se sentir mais tranquilo. Quando você vai a uma entrevista de emprego, todo mundo fica nervoso. Eu não conheço ninguém que vai para uma entrevista de emprego, tá tudo bem. Porque a pessoa tem desejo, ela tem expectativas referente àquilo. Como também quando você faz uma prova na faculdade. Quando eu cheguei no Brasil, eu acho que eu passei 3 anos fazendo preparatório para a pessoa entrar na USP. Aqui eu tive, não é brincadeira não, eu acho que eu tive quase 50, 60 discípulos sobre esse ponto. Eu só tive, acho que foi 2 ou 3 que não entraram, que eu fiquei chateado. Mas eu sei que o primeiro lugar de engenharia, o primeiro lugar de veterinária, a gente tirou vários primeiros lugares com esse pessoal, que é conseguir fazer com que ele aprenda, nesse caso especificamente, tem a ver com processos que a gente chama de Ment Scanner, tem a ver com registros acásticos, tem a ver com reset memorial, tem a ver com questão de relaxamento. São técnicas específicas de uma cadeira do primatismo que chama PES, Percepção Extrasensorial, que ajuda você a controlar a mente e o meio de forma ligada para a normalidade, para a psicologia também. É isso. Respondi a pergunta, porque às vezes eu sou muito complexo, peço perdão. Muito bem. Tiago, se você tiver mais alguma coisa, manda aqui, que a gente complementa, tá? Agora então, peraí, só para finalizar isso. Você não sai, porque quando você se projeta, você não continua aqui agora. Quando você se projeta pensando assim, numa dor que você teve no passado, você não a sente aqui agora, mas a dor não está aqui agora, mas você presencia, você vivencia esse ato. E é essa a questão de se projetar. O processo de se projetar para frente, para trás, tem a ver com o PNL, Programação Neurolinguística. Tá? Tem um estudo da ordem sobre isso. Eu não sei quando vai lançar, como eu já disse, eu gravei muitos cursos e a gente já começou agora o processo de lançamento, um atrás do outro, devagarzinho, vamos andando, tá? E tem que esperar chegar, porque não adianta eu falar disso, porque já tá gravado, tá bom? Aí depois volte com essa pergunta em programação neurolinguística, ela é interessante. Muito bem. O pessoal aqui da Irmandade, muito feliz de estar aqui ao vivo com você. Que mais? Vamos lá. Aqui tem a pergunta. O pessoal gostou muito dos exemplos também que você deu, tá? A pergunta do Carlos. Mas o objetivo da meditação é cessar o fluxo dos pensamentos. Então, se estivermos com pensamentos muito acelerados no sinal, aquele exemplo de semáforo, né? Não estaremos em processo meditativo. Estou certo? Quem disse essa afirmação foi Patanjali. Patanjali, ele tem razão. O ponto é o seguinte, é que o processo de meditação, vocês estão nivelando ele pelo Patanjali. Você está falando do maior meditador do planeta. Sabe? É complicado. Se você quiser se regular por ele, vai ser difícil. Não, vou levar em conta os processos de meditação do meu senhor Shiva, que está no Shiva Purana. É difícil. Vamos lá. Temos que aprender a lidar com a mente quando ela está acelerada e quando ela está em baixa vibração. Se nós deixamos muito a mente acelerada, é que eu estava falando sobre as nuvens, é não ficar retendo a informação. Você tem que simplesmente deixar que ela passe por você. Você não pode reter a informação. Deixando a tua mente, a ideia de deixar a tua mente sem pensamentos, que é entrar em processo de nirvana mais refinado, ele vai te ajudar a você se centralizar, a você entrar em conexão com o todo, mas ele vive no Brahma Jyoti, né? No vazio. Então, a importância de você guiar os teus pensamentos, como também deixá-los vagar. Não tem um caminho, filhos. Vamos lá.
Cada tradição, vamos lá, cada tradição de meditação te fala que existe um caminho só. Raja Yoga vai te falar uma coisa, entendeu? Dhyana Yoga vai te falar outra, Kundalini Yoga vai te falar outra, Tantra Yoga vai te falar outra, sabe? Bhakti Yoga vai te falar outra. A questão é você se encontrar. Porque eu vou passar aqui Raja Yoga que vai te falar, tem um curso de Raja Yoga que vai te falar exatamente o processo de Raja Yoga. Mas do mesmo jeito que eu estou passando esse processo aqui meditativo, que é básico, filhos, pelo amor de Deus, isso aqui é básico, não é uma coisa avançada, é só para vocês levantarem da cadeira, sentarem no chão e começarem a entender a importância de meditar e se utilizarem dessa ferramenta, ok? Cada processo de meditação é diferente. Existe processo de meditação relacionados à dor, entendeu? De você superar a relação da dor, como é o Zazen, para quem não sabe. Existem processos relacionados de meditação a você estar no nirvana, no profundo. Existe processo para você de meditação para você despertar telecinésia. Pouca gente sabe disso. No Persa eu ensino isso. Existem vários processos meditativos. Só que cada um de nós está em um momento diferente da vida. Você tem que encontrar o teu momento. Se a tua mente está muito acelerada, você tem que diminuir. Se a tua mente está muito desacelerada e fazendo com que a tua vida realmente fique morosa, talvez você tenha que acelerar um pouco. É busca de equilíbrio. Qualquer mestre que te fala que a direção é esta, que te fala que o caminho é este, é um problema. Eu posso te falar que a direção é essa. Existem vários caminhos. Você tem que se encontrar. As pessoas não querem se encontrar. E meditação, tudo isso aqui é para você se encontrar. Você encontrar as suas próprias perguntas e também as suas próprias respostas. Ok? Eu respondi a pergunta? Acho que sim. Eu tenho sempre esse problema quando eu termino, porque eu me estendo e acabo me perdendo um pouco. Muito bem. Depois, qualquer coisa, o Carlos complementa aqui no chat, Pois não. tá? Vamos lá. Agora tem a Luara Lopes, que ela perguntou assim, ó. Eu achava que o processo de meditação não significava o não pensar, mas sim o não interagir. Se colocar Ser como observador. presença do observador. Errei? Se for Não. assim, esse fluxo, mesmo que acelerado no sinal, não seria de todo errado que esteja observando. Sim, porque meditar é ser um observador consciente. Esse é o grande ponto. Não é ficar lutando contra os pensamentos, não é querendo realmente colocar os pensamentos, é estar consciente dele. Sabe? Os pensamentos podem te passar. Eu estou aqui pensando em simplesmente levantar os braços, mas eu estou relaxado, não preciso. Entende? Os pensamentos eles podem vir, eles vão continuar vindo. A questão é ter consciência, estarmos conscientes nesse sentido, né? Porque observação, sermos observadores e não interagir é parte do processo meditativo. Agir já é estar num ato de consciência, né? No sentido de ação. A ação tem que ser interna. Isso concorda. A ação da meditação é interna. Não deve ser externa. Você não vai meditar dançando. Quando você dança. Ok? Você é o dançarino e a dança não pode ser separados. Não tem como você separar a dança do dançarino. Separar a Shiva de Nataraja. Também não tem. A própria dança. Ok? Então é realmente estar consciente, estar observando. E essa observação vai te trazer o quê? Reflexão. E é isso que a meditação vai te ajudar. Refletir. E se reflete sobre questões financeiras, questões amorosas, questões espirituais, questões do seu dia a dia. Tudo o que lhe passa pela cabeça. É importante você meditar, refletir sobre isso, para você tomar uma decisão mais consciente, mais inteligente sobre o fato que ocorre nesse instante da tua vida. Continuando. Muito bem. Aqui tem mais uma pergunta do Tiago. Como eu sei se eu posso ou se eu preciso avançar no processo meditativo e como avançar? Preciso aprofundar em alguma tradição? Não, você precisa aprofundar dentro de si. Não é a tradição que vai fazer com que você encontre a iluminação, a realização, a meditação, a conexão com Deus. Não se engane. Deus não tem religião.
Deus não tem método. A questão é que os métodos que nos foram dados pelos mestres que o realizaram são vias de conexão. Algumas podem se encaixar muito perfeitamente a você e outras podem realmente não só não se encaixar, como te atrapalhar. Porque, na verdade, você está em outro padrão vibracional. Por exemplo, cada um de nós, dentro dessa relação de chakras, nós estamos vibrando baseado em um chakra como predominante. Esse chakra que é predominante vai te levar a certos tipos de pensamentos, que é natural. Se você tiver no segundo chakra, os pensamentos vão estar muito a nível físico, sensual, vamos colocar assim. Se você estiver se relacionando muito, vibracionando muito com o quinto chakra, você vai ter sempre uma questão de o que você não fala. Essa vibração acaba se manifestando dentro do processo meditativo. Falando bastante. E dentro disso, o processo não importa muito. O que importa, na verdade, e para você evoluir em meditação, é se aprofundar. As várias ferramentas que a meditação e os processos meditativos vão te dar, vão fazer com que você avance mais rápido. É só isso. Já avance mais rápido sobre um objetivo e um foco. Se você meditar simplesmente por meditar, você irá avançar no seu processo meditativo. Na verdade, eu digo uma coisa bem clara. Se você ficar 15 minutos meditando, 15 minutos não. Se você meditar 1 hora por dia, é bem provável que em menos de 1 ano você entre em processo de samadhi, de nirvana extremamente profundo, sem nenhuma preparação. Não é necessário. Porque a mente, o espírito, né, a nossa energia, ela vai acabar sendo focada para isso. Quanto mais você trabalha essa energia, mais ela é ampliada. Perdão. A energia, ela necessita de movimento. Então meditar é movimentar essa energia. Quanto mais você movimenta, mais energia. Quanto mais rápido você movimenta uma roda, mais energia ela acumula. Quanto mais energia você movimenta, quanto mais meditação você faz, mais você acumula energia. É natural. Se você andar, vamos lá pessoal, se você começar a andar todo dia 10 km por dia, não, você pergunta, mas como que eu faço para melhorar o meu fôlego? Você já está melhorando. Você vai avançar naturalmente, não tem como. Se você começa a fazer ginástica, não tem como você não avançar. Mesmo que você não percorra, queira ser um Lee Haney, um Schwarzenegger da vida, sabe, um grande fisiculturista, você vai alcançar um corpo em equilíbrio para consigo. Mesmo sem muito esforço, é só fazer o quê? Continuar. Se você não parar de fazer ginástica, não parar de meditar, você vai alcançar um resultado. Se você não parar de trabalhar, você vai ganhar dinheiro, não tem jeito. Ok? Se você continuar todo dia adorando, realizando um puja, adoração às deidades, você vai se conectar mais com esse espírito. Não tem como. Porque você já está fazendo isso. Entende? Mas eu quero avançar mais. Ótimo. Tem os outros cursos de meditação. O que você pode te ajudar? Na verdade, não importa se é budismo, Theravada, Ramayana, Himayana, meditação tântrica. É que você tem que entender para qual objetivo você quer o processo meditativo. Tá? Existem vários processos, você vai ter que aguardar os próximos cursos de meditação. Daí a gente pode voltar a isso e direcionar, porque hoje eu não estou dizendo que essa meditação é focada para isso, para aquilo. Eu estou abrindo o horizonte para que nós possamos entender a importância e a seriedade de meditar, porque senão a gente não avança. Espiritualmente, materialmente e emocionalmente. Mas eu avanço mesmo assim. Você avança a 10 por hora. Quando você pegar um carro que anda a 100 por hora, você muda de ideia. Rapidinho você vai mudar de ideia quando você vê o avanço. Muito bem. Bom, Thiago, se sobrou alguma dúvida aí, manda pra gente. Agora o Carlos tem mais uma pergunta. Gostaria de saber se o mestre sabe algo da relação entre psilocibina e a meditação.
Existem estudos, até documentários, sobre a relação da substância com os processos meditativos. Eu sou Kriya Yogi e já medito há alguns anos através das técnicas ensinadas por Paramahansa e Yogananda. Paramahansa Yogananda, na verdade, faz parte da tradição. Aqui a câmera não está filmando, ele está ali no altar, tá? Paramahansa Yogananda, como Yukidesvara Maharaj, como Lahins Maharaj, sabe? Tudo isso faz parte do polimatismo, ok? Babaji Maharaj também está ali, Babaji Maharaj, sabe? Tem muito respeito, sabe? Agora vocês entrou num assunto que eu amo muito, né? Muito respeito ao Lahins Maharaj. Yukidesvara, eu sou discípulo de um mestre de Yukidesvara Maharaj direto, e eu acredito profundamente em Kriya Yoga. Kriya Yoga é um dos caminhos de meditação e realmente interessantes e importantes. Tá? Mas qual que é a pergunta? Porque eu me perdi. Era sobre psilocibina. A psilocibina. Tá. A psilocibina, no caso, essa pergunta deveria vir para o estudo de gnose vegetal. Não esse que foi dado agora, porque é relacionado à ayahuasca. Psilocibina tem a ver com o caminho vermelho, no caso. Tá? Ela realmente, nós podemos alcançar estados de supraconsciência através da gnose vegetal. Eu vou te falar de uma forma geral. No caso, existe uma erva de poder chamada soma, em que lhes digo e vou repetir, é impossível praticar soma no Brasil. Porque eu tenho visto muitas pessoas brincando e mentindo sobre isso. Não tem como, porque são 3 ervas de poder que têm que ser misturadas. No Brasil nós temos acesso a uma. Outra é crime. E a terceira é impossível, porque ela só cresce numa região específica do Tibete e dos Himalaias, ok? Não funciona assim. O polimatismo vem aqui para falar a verdade, não para ficar enganando as pessoas, ok? Dentro do processo de soma, ele é responsável, por que eu estou falando isso? Porque ele possui cogumelos, é isso que a gente está falando, nesse sentido. Ele possui, na verdade, dentro de mais de 1000 religiões em que a gente fala de hinduísmo, porque não existe a religião hindu, filhos. Não existe isso. O que existe são, de cara, de novo, não existe. Não, existe mestre somas. Eu sou um mestre soma, mas não se aplica, não tem como aplicar no Brasil. O soma, diretamente. Você fica num transe de 24 horas. É isso que acontece, eu vou te falar pela minha própria experiência. Você fica num transe de 24 horas, você não consegue sair dele. As pessoas com menos capacidade chegam a ficar 16 horas. Um mestre, um trabalho realmente significativo, vai te criar entre 36 a 72 horas dentro desse processo. Você precisa ser alimentado, precisa ser hidratado durante o processo, você não tem capacidade de suporte corporal, você não tem como mover o corpo, não é assim. É muito mais complexo que as pessoas imaginam. Tá bom? E realmente o trabalho de soma sério feito no mundo só é feito entre mestres espirituais. Não existe buscadores, caminhantes, devotos dentro desse caminho de maior refinamento das tradições de soma, que na verdade se realizam em apenas 18 tradições no mundo, que eu saiba. Só existe mais ou menos 18 a 20 tradições no mundo que trabalham com soma. E o polimatismo é uma delas. Okay? Aumenta? Aumenta. Só que, como o caso de cogumelos, você não pode tomar cogumelos com uma frequência menor do que 3 meses, tá? Porque você pode pegar uma doença que a gente chama de mancha negra, né? A doença negra, que vai fazer com que o teu corpo, certas áreas do teu corpo, criem uma doença que vai te matar. É bem sério isso. O cogumelo, ele cria certos fungos, certas partículas dentro do corpo, que intoxicam a pessoa que tem atividade regular. Tá? Ah, mas eu tomo há 2 anos cogumelo, eu faço em casa, eu compro na internet. Tá? Continue fazendo. Em alguns momentos isso vai dar errado. Não é maldade não, filhos. É que tudo, especialmente gnose vegetal, no Brasil, tem sido trabalhado de uma forma muito equivocada, amadora, desrespeitosa e que ignora
o conhecimento sobre o assunto. Ok? Tanto eu vou até usar isso como um ensejo. A Ordem acabou de lançar um estudo de gnose vegetal. Esse estudo de gnose vegetal não é um estudo, na verdade, filhos. Aquilo ali é simplesmente o básico para você poder entrar no ritual da Ordem. Você tem que saber tudo aquilo. Senão nem precisa vir. Se você não sabe meditar, você não vai se encontrar consigo próprio. Você não aprende respiração, você não aprende sobre alimentação, você não aprende sobre o que a ayahuasca realiza dentro de você, porque é um preparatório de gnose vegetal do caminho verde. Então ele tem relação com a ayahuasca, a rapé e as medicinas direcionadas dentro do caminho verde. E o estudo de gnose vegetal realmente vai ser lançado em breve, que é um estudo extenso, é muito extenso, você tem que aprender muita coisa para você realmente aprender sobre gnose. Aquilo é para você aprender a caminhar. E se vocês que vão estudar, querem ter a oportunidade de aprender, vão lá e façam o estudo, o curso. E vocês vão perceber, pessoas de outras casas, por exemplo, quando fazem aquilo, começam a perceber que aquele curso é mais do que o dirigente sabe. Isso me deixa apavorado, porque, com todo respeito, eu questiono, eu duvido que 80% das pessoas que trabalham com ayahuasca nesse país saibam o que eu passei naquele estudinho que é para alunos, para pessoas que estão iniciando no caminho. Não é para um realizador aquilo. Realizador, a história é outra, é o clã dos Yoshis, é outro estudo que tem aqui dentro, para pessoas que vão buscar realização sobre aquele ponto. Tá? Você não deve utilizar, quando trabalhamos com gnose vegetal, nós devemos utilizar o processo de meditação dentro do processo de gnose vegetal, ok? Mas essa capacidade deve ser alcançada fora. Tá? É igual ao problema que a gente tem com meditação, com mediunidade, incorporação. A pessoa quer incorporar, quer resolver isso dentro do processo de gnose vegetal, mas não é. A pessoa só vai se desenvolver fora. E no processo de gnose vegetal, ela vai ampliar, dimensionar, ela vai multiplicar a capacidade que ela já tem fora do processo de gnose vegetal. Porque se você não tem controle mental, controle, centralização, foco mental, você vai ter muitos problemas a nível de corporação. Pode ter certeza, e até a nível de contato. Se você não consegue colocar a tua mente centralizada a nível de meditação, como que você quer ser um mediador? Médium. Como você quer ser um mediador entre os planos? Como você quer ouvir o outro plano? Como você quer se relacionar ao outro plano se tua mente não tem centralização? Por isso que o primeiro estudo que foi dado aqui, e eu bati o pé nisso junto à direção nova, é que fosse dado o primeiro estudo, era meditação, porque tem que começar por aí. Tem que centralizar a mente, para que você não faça muita besteira. Muito bem. E aproveito para lembrar também que a gente vai ter o workshop de gnose, onde a gente vai falar da mediunidade, né? Vai ter o workshop, porque o estudo de gnose vegetal é mais amplo do que foi dado. Eu dei uma pincelada só sobre questão incorporativa, né? Que eu vou até aproveitar e falar mais nesse workshop, porque o estudo referente à incorporação, à mediunidade, que no polimatismo não corre por umbanda, por espiritismo, não funciona assim. Polimatas incorporam qualquer coisa. E polimatas incorporam deuses hindus, incorporam umbanda, incorpora xamanismo. Na verdade, eu vou falar uma coisa que muitos vão me questionar e vão falar que eu estou falando besteira, né? Mas polimatas incorporam até outra pessoa viva. O processo de mediunidade, ele é muito mais amplo. O que se ensina no Brasil é um processo de mediunidade direcionado dentro do espiritismo kardecista, pela Kardec, graças a das grandes referências da ordem polimata, que é o Chico Xavier também, né? Eu vim para o Brasil para estudar com o Chico, né? Para quem não conhece a minha história, foi que me organizou mediunicamente. E tem a ver tem a ver com várias outras coisas que eu não vou ficar entrando aqui nesse assunto. Qual é a próxima questão? Vamos lá. O Tiago fez uma pergunta assim. Já vi um vídeo do mestre falando sobre um conto
que fala de 2 discípulos que perguntam ao mestre se podem fumar enquanto meditam ou podem meditar enquanto fumam. Pode falar sobre esse conto e da diferença? Eu não lembro desse conto, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Vou falar de chanupa, né? Vou falar da pipa sagrada, né? A pipa é uma forma, o tabaco é uma forma de processo meditativo. Temos que lembrar uma coisa: tabaco é gnose vegetal. Existem tradições indígenas, não sei se vocês sabem disso, que a única erva de poder que eles possuem é tabaco. E falam que a única erva de poder que faz com que você realmente não fique louco é tomar tabaco líquido, que é rituais que a gente faz até na hora, mas eu pessoalmente não gosto de fazer eles. Tanto que eu evito ele. Não gosto de ritual de tabaco líquido. É bem nauseante. Mas ele, ao mesmo tempo, traz comunicação. O tabaco tem a ver com a comunicação, para quem não sabe. Tanto que você fuma falando, você passa a chanupa. Existem processos meditativos com tabaco? Existe. Existem processos meditativos com cristais. Isso é uma questão de experiência. Filhos, eu vou falar uma coisa para vocês. E vou te falar uma das coisas que me fez sentar aqui hoje, estar sentado aqui hoje como um mestre. Eu não recuo perante uma oportunidade de experiência. Literalmente, eu sou um pauleiro, porque eu não recuo. Se me mostra algo novo, eu vou para experimentar a minha própria perspectiva. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo. Eu quero que vocês percorram o caminho e encontrem sua própria verdade. E vocês verão que ela é muito similar e próxima e às vezes pode ser até antagônica à minha realização. Aí quer dizer que se for antagônica a tua realização está certo ou está errado? Não está certo, não está errado, é sua! É a sua forma de realização. Todo mundo quer colocar evolução espiritual baseado numa caixinha devido à nossa limitação, né? Estamos sempre limitando as coisas em caixinhas. Não é assim. Vocês têm que ampliar isso. Quebre a caixa, pelo amor de Deus. O primatismo não tem caixa. Não tem nenhum ato limitante. Você pode meditar fumando? Pode. É uma boa? Não sei. Como que você está fazendo? Qual o resultado? Pergunta. Nós depositamos fé no que nos traz resultado. Você está meditando, fumando, está trazendo resultado? Ótimo. Ah, mas isso é ruim para o pulmão. Ponto negativo. Você tem que medir os pontos negativos e positivos da tua vida e como você quer viver a tua vida. Tem pessoas que trabalham com xamanismo, gostam de gnose vegetal, e tem pessoas que não querem gnose vegetal. E a gente fala assim, então cada um tem uma tradição diferente. Não, o primatismo não tem isso. Nós estamos em busca de nos encontrar, equilibrar a nossa vida material, emocional e espiritual e encontrar essa ligação divina, essa conexão divina e nos tornarmos, quem sabe, alguns de nós parte dela. Ok? Não se limitem. Ah, atrapalha o tabaco? Atrapalha, mas pode ajudar também a se concentrar. Depende de como é utilizado, depende da tua realização junto a isso. Porque eu falo, no hinduísmo vai falar que não se deve fumar. Se eu falar sobre meditação baseado nos princípios hindus, não existe essa questão de tabaco. E existe, por incrível que pareça, a questão da cannabis, né? Porque shivaístas, babadis, nagababas fumam cannabis para meditar. Dentro do xamanismo guarani, né? Porque existem tradições indígenas brasileiras que não se utilizavam de tabaco originalmente. Porque hoje a gente vê a ayahuasca, né? A ayahuasca, o pessoal, todas as tribos trabalham com a ayahuasca. Só que originalmente, e as únicas que têm pajés que realmente podem trabalhar a ayahuasca e a gnose vegetal de uma forma correta, são tradições, por exemplo, tradições nauás, tradições tucanos, quer dizer, estão falando do Rio Negro, estão falando do Rio Juruá, estão falando de rios. Esse conhecimento passou-se em rios, em direções, em regiões. Nem todas as tribos trabalham com
com tabaco. Nem todas as tribos trabalham com ayahuasca. Nós temos também o caso no Brasil da Jurema Preta, temos o caso também do Iopo, temos o caso do Paricá, temos o caso de várias outras medicinas de gnose vegetal enteógenas, porque medicina, filhos, vamos lá. Esses dias me mandaram um material sobre um curso de xamanismo, de medicinas, medicina no xamanismo brasileiro, filhos. Não é ayahuasca. Eu falo isso porque é comunente, mas não é ayahuasca. Não é rapé. O rapé, ele vira uma medicina quando você se corta e põe tabaco e rapé em cima do corte. Aí sim. Você, na verdade, as medicinas principais, né, que tem a ver com óleos, tem a ver com defumação, tem a ver com banhos, que são os sunus. Né? O sunu, que é essa energia, eu preciso até escrever sobre isso, porque senão isso acaba morrendo, esse conhecimento. Que são as formas que o pajé, na verdade, se utiliza para curar os males físicos das pessoas. Porque nem tudo é oração, nem tudo é ayahuasca, nem tudo é assim. A ideia é muito errada, diga-se passagem. A ayahuasca é para curar questões espirituais e emocionais. Ela não é focada para cura física dentro do xamanismo. E se alguém te falar isso, ele ou não entende ou está te enganando. Não é assim. Pajés são herveiros. Um bom pajé, ele é herveiro. Ele sabe sobre ervas, sabe sobre os animais. Porque tem cura para os animais. Por exemplo, para você tornar os teus ossos mais rígidos, né, você usa um tipo de pó que é feito da coluna de uma cobra específica. Né? Nem vou falar o nome da cobra, para o pessoal não saber. Mas os pajés se utilizam disso. As verdadeiras medicinas do caminho verde, filhos, são óleos, é o óleo da samaúma, é o óleo do pau de sargento, sabe? É aroeira, sabe? É semente de pirim, sabe? Tem várias coisas. O tsunu, que se usa no rapé, por exemplo, o tsunu é um antibactericida extremamente forte. O mulateiro ele ajuda a recuperar a pele, por exemplo, se tem uma queimadura, ele vai ajudar a recuperação da pele rápida e rejuvenescimento. Ele acaba com rugas. É uma coisa séria. Se você pegar mulateiro com glicerina, que existe esses sabonetes no norte do país, do Brasil, aqui que estou falando do Brasil hoje, no Acre, por exemplo, eu conheço uma fábrica que os caras produzem sabonete de mulateiro e não dão conta da produção. Ela é toda vendida. Se você quiser comprar, você tem que ir até a fábrica, porque você não acha nas lojas. É tudo vendido, é difícil de achar. Você passa no rosto, é sério, eu queria ter filmado isso. A gente pegou uma senhora lá no Acre, no ramal São Francisco, que é onde tem o templo da Ordem Polimata lá na Selva Amazônica. Uma senhora lá que é toda enrugada, a gente deu uns sabonetes para ela e um de mulateiro e pediu para ela fazer para o rosto. Eu não estou brincando, a mulher rejuvenesceu 20 anos, louco isso. Essas são as verdadeiras medicinas, sabe? Que tem um estudo de que isso é dentro do plano dos Yoshis e do plano do Camaleão, os estudos das medicinas raiz, né? Aprender sobre as folhas, as plantas, o que você usa para digestivo, o que você usa para ferimento, né? Por exemplo, tem na floresta o sangue de dragão, a resina dele, tem a questão de vários óleos que você tira, né? Por exemplo, o óleo de açaí, que é muito gostoso, você pode tanto comer como serve para problemas intestinais. Tem muitos ensinamentos. E as pessoas hoje se focaram que medicina é ayahuasca. Não dá, e não vai ser nunca. Medicina tem a ver com outras questões. A ayahuasca é medicina? É. É o foco da medicina? Nunca! Nunca! Vou dizer mais, Cambô é muito mais foco de medicina nas tribos que o possuem do que a ayahuasca. Não é assim, não. Existe processo de ayahuasca que cura certas partes do corpo? Existem. Isso existe. Mas você tem que saber exatamente que tipo de jagube e qual a mistura da rainha. E tem outras ervas que você mistura até.
Existem medicinas que você toma com ayahuasca? Tem, mas são muito poucas. Vou ser bem sério, é muito poucas. E diga-se de passagem também outra coisa. O ayahuasca era só tomada pelo pajé, né? A pessoa que vai ser consultada, se você for atrás de um pajé de verdade, né, raiz, não isso que a gente tem visto hoje em dia aqui no Brasil, vai ser no Acre, e não é em qualquer lugar do Acre, né, na Amazônia, de uma forma geral. Se você vai se consultar com um pajé, ele vai te dar uma colher de sopa de ayahuasca e, na verdade, talvez ele nem queira te dar. Ele não dá. Porque para você entrar dentro de hipnose vegetal, no nagual, no processo de mergulhar dentro, como arumbiá, porque pajés não fazem isso. Arumbiá, se mergulhar dentro da sua supraconsciência, do teu ser, do teu corpo, ver quais são os problemas, você não pode estar com a ayahuasca muito forte, porque você fica com muitos pensamentos, teve um rapaz que falou isso, né? Muitos pensamentos e você não consegue sair dele. Se você ficar na loucura do paciente que você mergulhou dentro do processo de hipnose vegetal, você enlouquece junto com a pessoa. Você tem que saber como lidar com isso. Por isso que eu digo claramente, não existe pessoas, talvez, eu acho que 10%, ou talvez menos do que isso, de dirigentes que trabalham com ayahuasca são qualificados. O resto, na verdade, infelizmente, deviam aprender antes de querer ensinar alguma coisa. Bem. Próxima pergunta. Fui bravo, né? Fui muito bravo. Mas acho que respondeu. Porque é coisa séria, filho. Está acontecendo muita coisa errada. A coisa é séria. Muito bem. Vamos para a Luara. Estou brincando com a vida das pessoas. Tá. É isso aí, vamos lá. A Luara pergunta. Mestre, como sei que cheguei no ponto da meditação de silenciar minha mente, entrar num processo de desconexão com o externo e uma conexão com o interior e o divino? Pergunto isso porque nesse momento, por vezes, fico me questionando se o que eu estou sentindo e vendo são de fato reais ou apenas a minha mente pregando peça ou projeções. Boa pergunta, porque a mente mente, tá? Você tem que entender uma coisa, o que você medita, quando você medita, fechando os olhos, né, você está vendo visões. Né? E visões, elas têm a ver com o nosso subconsciente. As visões tentam alimentar e projetar o nosso subconsciente para o consciente. É o primeiro ponto que você tem que refletir sobre isso. A nossa mente, ela vai sempre acabar nos direcionando para onde é mais confortável. Ok? Quando você medita, muitos pensamentos virão na tua cabeça. É igual que eu falo sobre Nagual, o mundo dimensional, programação neural, projetar. Isso ocorre fisicamente. Isso que é o que divide as pessoas realmente realizadoras sérias das pessoas que não estão entendendo nada disso. Porque, na verdade, a gente pode ser muito enganado por nossa mente começa a pregar. Vou lembrar agora de novo de Sri Bhagavan Rashinish Osho. Uma vez ele pegou e foi falar com o rapaz chegou para ele e falou que Jesus tinha havido dado uma missão para ele, que era para ele destruir o papado, isso tudo. O Osho ouviu, e ele depois deu as bênçãos, porque ele conseguiu aquilo que ele queria. Né? Aí um discípulo dele foi perguntar assim, mas Maharaj, só me diga, por que o senhor fez isso? Nunca discuta com loucos. É verdade, quantas pessoas se iludem com sua mente? É uma pergunta muito séria. Por isso que há necessidade de um guru, de uma pessoa que realmente você possa confiar para ver até onde isso é realmente um chamado divino, sério, até onde tua mente está querendo dignar, ou pior, né? Obsessores, formas de pensamento, chame como vocês quiserem, sabe? Está te manipulando. Isso é muito sério, é uma pergunta extremamente importante, porque na verdade é muito difícil nós realmente encontrarmos essa centralização e sermos fidedignos. E como isso ocorre? Com os anos. Com o quê? Com uma pessoa para criar alguém que você confie para realmente trazer esse equilíbrio. Porque na verdade aquele que tem a si mesmo como mestre tem um tolo como discípulo. Infelizmente é uma verdade. Porque você não pode se policiar a si próprio.
porque a tua mente vai enganar a si mesmo. É muito difícil isso. Por isso a importância de você ouvir. E a questão também mediúnica, isso tem a ver com mediunidade, de que o que você está ouvindo é realmente fidedigno. Então, como que começa a se tornar fidedigno? Começa a se manifestar fisicamente. Começa a se manifestar na matéria. Quando você começa a ter visões premonitórias, visões de clarividência, audividência, sabe? Aquilo se manifesta. Quando você é médium, você se conecta a uma entidade, a entidade começa a falar besteira e coisas que não estão acontecendo, você não está conectado com a entidade plenamente, é um dos casos, né? Que na verdade é o fio de telefone, né? A pessoa fala uma coisa e no final sai outra. Por quê? Porque você está tentando controlar a situação. É uma questão mediúnica. É um médium que não é fluido. Então ele não é confiável. Se ele não é fluido, se a entidade não fala, e você, toda vez que a entidade vai tentando se utilizar de você como veículo, você começa a pensar, a refletir e começa a direcionar o que você quer ouvir ou não quer ouvir, ou que você aceite ou não aceite, vai dar distorção. Você tem que ser pleno, tem que ter aceitação. Entende? E para alcançar essa plenitude, é importantíssimo e inquestionavelmente você se compreender, se entender. Quando a gente começa a trabalhar mediunicamente, a gente aprende quem é nossas entidades baseado numa frequência energética, é uma frequência, é uma vibração, é um som, é algo muito específico que te vincula aquilo, ok? E para você saber a verdade tem que se manifestar também fisicamente, não pode ser só no cérebro, só no mundo da meditação. Não, você começa a meditar, isso é sério, você começa a meditar, que você vai, todo mundo que tem carro aqui, vamos fazer uma prática simples, começa a meditar que você quer trocar de carro, para um carro melhor, começa a se direcionar a isso, você vai ver que você vai trocar de carro, porque tua mente está te direcionando para lá. Mas a meditação é real? Não sei. Você trocou de carro? Se você trocou de carro, a meditação é real. Se você não trocou, é simplesmente essa intenção, essa energia vibrando, tentando te movimentar sobre esse aspecto. Ok? A importância... eu falo sempre também isso, no caso de gnose vegetal, isso é muito real, né? Porque as pessoas têm delírios, né? Delírios malucos dentro da gnose vegetal. Só que o processo de ligação, que não tem nada a ver com a gnose vegetal, tem a ver com você, a tua ligação, a tua centralização, o teu foco divino, ele acaba se manifestando fisicamente, as coisas ocorrem materialmente. Se não se reverbera no mundo material, é ilusão. Tem que reverberar. Talvez não hoje, né? Porque muitos estão meditando a coisa, mas vai ter que reverberar ali na frente. Você tem que estar caminhando por isso. Porque se não se manifesta na vida, você está se iludindo. E é isso que eu vejo muito em muitas tradições religiosas, né? O cara fica se iludindo. Não, se eu faço isso, tudo se resolve. Não, filho. Não é uma coisa ilusória. É realidade. A tua realização tem que ser manifestada na realidade, no aqui, no agora. Tem que ser físico, tem que ser espiritual, tem que ser emocional, tem que ser mental. Tem que correr sobre as três ações: material, emocional e espiritual. E com certeza ela é real, porque se manifesta sobre esse aspecto. O que mais? Tudo bem. O Carlos comentou aqui, fantástico. Fiquei muito feliz em saber que o polimatismo tem a minha linhagem de mestres integradas na ordem, né? Que acho que no caso que ele estava falando da meditação. Maharaj, né? Nossa. Muito e o bem. Desvara, né? O Guru, o Tigre. Muito bem. O Tigre do Norte. Ó, o Tiago traz aqui, meditação guiada tem o mesmo resultado de meditar sozinho? Para objetivos diferentes, né? Quando você guia a tua meditação, é para você se preparar e fazer com que as conexões neurais sobre aquele assunto fiquem planas. Vamos supor, você tem uma ideia de chegar a algum lugar. Aí você vai pegando aqui, indo para uma ruazinha, entrando em outra, porque você não conhece o local, né? Por exemplo, como chama?
Waze? Waze. Waze! O Waze te leva para, às vezes, umas confusões incríveis, não é? Quem já não passou por problema com o Google Maps, com o Waze? Ocorre. Por quê? Porque, na verdade, ele está te levando para um lugar que você não conhece. Agora, se você conhece, se você meditou, você refletiu sobre isso, você consegue chegar a esse lugar de uma forma mais reta, direta, objetiva, pegando estradas, não te mandando para uma confusão de ruas. Você consegue caminhar uma estrada mais rápido, mais objetiva, mais direcionada. É por isso a importância da meditação. Quando você se programa a meditar sobre um aspecto... como a gente está falando mesmo? Guiado. Guiado, isso, obrigado. Quando a gente vai para um processo guiado, você está organizando o teu mapa mental, neural, para que aquilo seja mais fluido. É simples assim. Meditando no todo, você vai encontrar respostas mais rápidas, mas não quer dizer que você tenha essa estrada mais plena, porque você já, quando você foi meditar, você já foi lá. Na outra você, bom, eu sei que é em tal bairro, eu tenho uma noção, eu vou chegar mais ou menos no local. Na outra você já esteve na rua, você esteve na porta do local. Ok? Muito bem. Estou com um pouco de tosse, está muito frio aqui hoje. O pessoal falou que está frio também lá na região deles. Eu estou em cima de uma montanha, para quem não sabe, a casa monástica fica em cima de uma montanha, né? E dentro de uma floresta. Não é só em cima da montanha, é dentro da floresta. E aqui faz muito friozinho. Vamos lá. Muito bem. O pessoal comentando aqui que conhecimento maravilhoso, quer fazer parte dos clãs dos Yoshins, quando haverá essa possibilidade. Então, os estudos estão sendo dados todos em sequência. A ordem este ano está abrindo por perto, eu acho que são 12 cadeiras ao mesmo tempo, alguma coisa desse tipo. Mais do que eu fiz nos últimos 12 anos. Porque a ordem tinha aberto 7 cadeiras anteriormente. Agora ela vai abrir 12 em apenas 6 meses. Ela quase dobrou. E o ano que vem pode ter certeza que vai abrir mais umas 5, 6, 7 e vai embora. E em breve tem os outros mestres da ordem que vão vir também dar aula. Outras pessoas afiliadas que são mestres convidados e alguns que são realmente mestres dentro da tradição. Vão começar a dar também o seu refinamento. Porque pouca gente sabe, eu sou mestre de 20 e poucas tradições, né? Mas eu não sou mestre de todas, né? No batismo você acumula maestrias, né? Vou acumulei tudo por último, vou continuar acumulando, mas tem que se colocar em prática, porque conhecimento sem prática não traz realização, sem realização não há sabedoria, e sem sabedoria não há caminho de evolução realmente plena. Ok? Muito bem. O que mais? Bom, o Thiago está perguntando o que são cadeiras e tradições. Tá. Vamos lá. Aqui a gente está dentro da cadeira de hinduísmo. Tá? Aqui. Por acaso, isso aqui perdão, Sr. Goranitai. Goranitai, ele está dentro da tradição Vaishnava, especificamente, a tradição de Bhakti, dentro das mais de 1000 religiões do planeta, do hinduísmo. Essa é direcionada dentro de uma tradição. Se a gente olhar aqui para o Sr. Nataraja, para Shiva Linga, dá para ver Shiva Linga? Olhar para cá, Shiva Linga atrás? Shiva Linga, o Sr. Nataraja, o Sr. Shiva, as deidades. Aqui você vai ter relação com Shivaísmo, com Nagababas, você vai ter com Shaivismo, você vai ter com Vedantismo. Então são várias tradições que se encontram dentro dessa cadeira. No caso do hinduísmo, na tradição polimata, atualmente, nós nos regemos especificamente pelo Vedantismo, Vaishnavismo, Shivaísmo, Shaivismo, Tantrismo, Siddhas, tradição Siddha, e por mais umas 2 ou 3 que eu esqueci. É muita coisa, deixa eu olhar para cá. Caristas de Kali, Kundalini Yoga, entendeu? Durga Navarat, nossa, que são várias tradições. Só esse altar aqui, na verdade, está representado em 7 tradições específicas
7 tradições raiz, mas são 56. Só o altar hindu. Então, quando a gente fala de uma cadeira, eu estou falando do hinduísmo. Existem os estudos internos das cadeiras. Por exemplo, a gente tem o cristianismo. Tem o cristianismo, o caso do polimatismo, nós somos cristãos gnósticos. Nós não acreditamos em nossa conexão direta com Deus, no ato de iluminação divina. Mas o cristão não acredita todo mundo nisso? Não. As tradições cristãs hoje ensinam que, na verdade, só precisa se render a Jesus e tudo o resto ele resolve. Na gnose, você é responsável pela sua iluminação. Não é nem Cristo, nem eu, nem deidade, nem a internet. Você é o responsável pela iluminação. Só você. Você é a única pessoa capaz de se iluminar. Não vai ser um guru, um Deus, ninguém. E aí trazemos essa máxima dentro do jainismo, né? De Mahavir, que pregou isso pela primeira vez, há 500 anos antes de Cristo, que era contemporâneo ao meu senhor Siddhartha Gautama, ao meu senhor Buda. Então são várias cadeiras. Este ano, eu posso até falar quais são as cadeiras. Vou ver se eu consigo lembrar todas de cabeça, tá? Nós temos hinduísmo, que o hinduísmo vai se abrir, se não me engano, 3 cadeiras internas do hinduísmo, que acaba abrindo o shivaísmo, Tantra, que também abre este ano, e o Vaishnavismo, que vai entrar no Bhagavad Gita. A gente vai ter o Gita Polimata, porque o Bhagavad Gita é ensinado muitas vezes só numa tradição. Ou é Vaishnava, ou é Vedanta, só que Shankara e Hanamudacharya e outros mestres fizeram essa união do Bhagavad Gita, independente da tradição religiosa. É isso que a gente está fazendo, sabe? Um Gita neutro, que não queira te falar, te convencer de nada, que queira fazer com que você se entenda, você se compreenda, não quer te vender, porque todos os Gitas querem te vender uma religião, né? Isso é complicado. Que tem um Gita que fale simplesmente o que Krishna quis passar no coração, não que a religião do homem, da sua conexão limitada ao seu nível de consciência desejou passar a nós. Vamos ir além, né? Tem a cadeira de budismo, também está abrindo, de gnose vegetal, a de xamanismo, a de... me ajuda. Jainismo também está abrindo. Cristianismo, que é gnose. Mais alguma coisa que mitologia também está abrindo, cadeira de mitologia, que tem a ver com a organização mitológica das religiões. Paganismo parece que também já vai abrir. Questão de Pujari. Pujari é uma tradição muito especificamente, apesar de Pujari ser o adorador, né, o sacerdote que faz a adoração, dentro do Purimatismo, o Pujari é uma linha de estudo ampla, porque ensina o Pujari do hinduísmo, do Vaishnavismo, do cristianismo, do jainismo, do budismo, do evangélico, do cristão. Não existe limitação, porque é o ato de se conectar ao ser externo, o ato de Pujari. É um estudo bastante bacana, está para ser gravado essa semana, que é a semana que vem que vai ser gravado até. O estudo Pujari. E ainda básico, né? Porque o estudo Pujari é longo. É só um estudo básico para você ir em casa poder fazer o Pujari. Não é para você se transformar no Brahma ainda. É no outro estudo, né? São outros estudos para isso. E queria também explicar uma coisa. Existem 2 processos de estudos dentro da ordem, para quem não sabe. Que são esses mini cursos, que são os cursos que a gente vai passar, que toda semana tem uma coisa diferente, são vários, com começo, meio e fim. Existem os estudos de formação, que é a outra história. Isso é o estudo das pessoas que querem não aprender e conhecer, as pessoas que querem se tornar. É essa a questão do primatismo. Não é ter um diploma. Você quer ter conhecimento? Filho, é só ver os cursos que estão tendo aí, os mini cursos, você vai ter muito conhecimento, mais do que qualquer pessoa por aí que você conhece. Mas para se tornar essa realização, aí é outra história, tá? Que são já os cursos de formação, que em breve os cursos de formação já vão ser anunciados, porque a gente só está passando os mini cursos primeiro, porque você tem que ter base.
uma base mínima para poder acender. Você quer acender como se fosse um queijo suíço, né? Cheio de buracos. E depois não consegue completar, porque você continua e não volta atrás, né? As pessoas não têm humildade de voltar atrás e reformular o que pensam. Reforma íntima é isso. Meditação é isso, é reformular o que a gente pensa. É meditar nessa reformulação interna. Tudo bem. Ok? Bom, de perguntas por enquanto são essas, e daí agora eu queria ver se você vai querer fazer o exemplo. Não precisa. Não? Não. Tá bom. Todo mundo sabe. Beleza. Então vamos agora partir. Eu vou encerrar no YouTube, tá? Agora vamos partir para abrir a câmera dos membros e eles podem fazer uma pergunta direta a você ou comentar alguma coisa. Pode ser? Vou falar com os membros hoje? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Aos visitantes eu quero agradecer a oportunidade. Os minicursos, as atividades vão estar sempre públicas, mas elas têm um começo, meio e fim, né? Os membros têm acesso a isso continuamente, diretamente e eternamente. Tá bom? E é isso. Eu tenho um recado para os membros. Vários recados. Pode dar agora ou dar depois? Para os membros? Pode dar agora, daí depois a gente começa. Tá. A primeira coisa, os membros fundadores, todos terão um satsanga comigo a nível virtual, pelo Meet. Vão ter a oportunidade de colocar suas dúvidas, seus questionamentos, o que vocês estão passando na vida, onde eu posso servi-los humildemente, que é a conexão, né? O satsanga com o Guru. E membros têm que ter isso, tem que conversar, tem que colocar para fora o que está acontecendo, e nem sempre dá para fazer isso. Na verdade, nos vídeos não dá, né? Porque muitas pessoas são questões muito pessoais, muito internas. Então, nos próximos dias, a direção vai dar uma data e horários para agendamento do satsanga comigo, né? Que nada mais é do que uma conversa virtual pelo Google Meet, né? Não vai ser presencial, porque senão vira uma confusão, muita gente, tem que ser assim por enquanto. E acho que é a primeira oportunidade de muitos poderem colocar a sua posição, as suas questões pessoais, para poder realmente mostrar um caminho de realização, de contribuição em sua jornada dentro do polimatismo, dentro da vida. Acho que esse é o grande ponto que eu queria falar. E o que mais que eu tinha que falar? Vai sair também em breve agora os workshops, não, vamos chamar de outra coisa que não tem o nome, que é as lives, vai ser semanalmente. Os discípulos vão ter, todos os membros da Irmandade Polimata vão ter acesso à live semanal, que vão vir sempre com assuntos diferentes, toques diferentes, que não tem a ver com os cursos, que são coisas mais relacionadas às questões que surgem durante a semana, que são reflexões, pensamentos e ensinamentos que seriam muitas vezes importantes passar aos membros, sabe? Agora vão ter essa atividade semanal, né? Todo mundo vai vamos nos encontrar a nível virtual, e pessoalmente, né? Vai ter essa chamada para todos os membros que se filiaram à Irmandade Polimata lá do site, lá que estão lá já organizados no sistema, de poderem ter esse momento comigo e eu com vocês, né? Todos são mestres, todos são discípulos. Todos são mestres, todos são discípulos em algum momento da vida, sabe? Com humildade caminhamos sobre essa perspectiva. Ok. Muito bem, então faça uma despedida para o YouTube.